Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num mistério que é, no mínimo, fascinante. Um mistério que parece ligar três avanços na física que, à partida, não teriam nada em comum. Mas a ligação entre eles? Bem, essa pode mesmo mudar a forma como vemos a realidade. E a nossa exploração começa aqui, com esta pergunta: o que é que têm em comum estes três conceitos? Eletricidade, que se comporta como água, computadores quânticos que, para serem descritos de forma clássica, precisariam de mais armazenamento do que o que existe no planeta, e uma lógica que vai para lá do simples 0 e 1. A resposta, como vamos ver, é surpreendente e incrivelmente elegante. O nosso roteiro para esta análise é bastante direto. Primeiro, vamos olhar para estas três janelas, que parecem dar para a mesma parede. Depois, apresentamos a peça central, um conceito que chamamos interruptor universal da realidade. A seguir, analisamos dois casos de estudo para ver como isto funciona na prática. E, por fim, exploramos o que tudo isto significa. As implicações são mesmo profundas. Portanto, comecemos por preparar o cenário. Imaginem, em sítios completamente diferentes do mundo, três equipas de cientistas, sem ligação entre si, uma a trabalhar com grafeno, outra com computação quântica e uma terceira com lógica quântica. Todas, sem saberem, esbarraram exatamente no mesmo problema, na mesma barreira invisível. E é aqui que entra o nosso protagonista. Um conceito matemático, um operador que funciona, bem, como um interruptor. Mas não um interruptor qualquer. Este é um interruptor que escolhe entre as diferentes formas que temos de descrever o que é real. E aqui está ele, na sua essência. É um operador de projeção. Pensemos nele como uma máquina. Pega na estrutura fundamental da realidade, que é complexa e talvez até incompreensível, e projeta-a como um projetor de cinema numa imagem que conseguimos entender. O ponto-chave é que a lente que ele usa, a base da descrição, muda dependendo da escala que estamos a observar. E este operador não atua ao acaso, de todo. Ele obedece a 4 regras de ouro, 4 leis invioláveis. Primeira, a realidade, lá no fundo, não muda. Só a nossa descrição dela é que muda. Segunda, não há uma descrição correta para tudo. A melhor depende da situação. Terceira, ao mudar de descrição, há sempre um troca e baldroca. Ganham-se uns detalhes, perdem-se outros. E por fim, a mais importante, se uma descrição perde informação, já não dá para voltar atrás e reconstruir a realidade total a partir dela. Então, como é que o operador faz a sua escolha? É tudo uma questão de economia, de eficiência. Ele procura a descrição que tem o menor custo total. Basicamente, faz as contas. Qual é a descrição mais precisa, mais barata de calcular e mais fácil de medir nesta situação específica? A que tiver a pontuação mais baixa, ganha. Muito bem, vamos ao nosso primeiro caso prático para ver este operador em ação. Vamos falar de um fenómeno espantoso que acontece no grafeno, é que podemos chamar o rio de elétrons. A fonte original descreve isto na perfeição. Em condições muito específicas, de pureza extrema, os eletrões no grafeno deixam de se comportar como pequenas bolinhas de bilhar a ricochetear e começam a mover-se todos juntos, como a água num rio. Chegam a formar remoinhos e tudo é incrível. E aqui vemos o clique do interruptor. Num fio elétrico normal, a descrição mais barata e eficiente é de partículas individuais a colidir. Mas no grafeno ultra puro, as condições mudam tanto que o nosso operador diz: espera aí, esta descrição já não é a melhor. E muda a base. A descrição mais eficiente passa a ser a da dinâmica de fluidos. Reparem, os eletrões não mudaram a sua natureza. O que mudou foi a melhor forma de os descrever. Para isto ficar mais claro, a analogia da multidão no estádio é perfeita. Se estivermos num helicóptero a olhar para a multidão a sair, o que vemos é uma massa, um fluxo. Mas se estivermos no meio da multidão, o que vemos são pessoas, indivíduos. As pessoas são exatamente as mesmas nos dois casos. O que mudou foi a nossa escala de observação e com ela a descrição mais útil e económica da realidade. Vamos agora ao nosso segundo caso. É o que podemos chamar de armadilha da complexidade. Aqui, o nosso operador não faz uma troca suave, antes revela problemas gritantes nas nossas descrições, problemas de custo e de informação que fica de fora. O computador quântico Jiuzhang conseguiu criar um estado quântico com apenas 216 fotões. Onde está o problema? O problema surge quando tentamos descrever esse estado exato usando a linguagem dos computadores clássicos, ou seja, usando uma base binária. A tarefa torna-se astronomicamente impossível. Porque se usarmos a base de descrição quântica, a resposta é de uma simplicidade desarmante. O que é aquele estado? Ora, são 216 fotões numa configuração muito específica. Simples. Mas se tentarmos usar a base de bits clássicos, o custo da descrição explode-se para este número,
11 com 170 zeros. O sistema físico é o mesmo. O que se tornou completamente impraticável foi o custo da descrição que escolhemos. O operador está a dizer-nos que esta base é terrivelmente cara. É como tentar dar a localização de um barco no meio do Atlântico usando nomes de ruas e números de porta. A grelha de ruas não está em si errada, mas como base de descrição para aquele território é absurdamente ineficiente e dispendiosa. E isto leva-nos à outra face desta armadilha. Não é só uma questão de custo, é também de completude. Recentemente confirmou-se a existência de um Q-trit, um estado quântico que não existe em duas posições, como o bit 0 ou 1, mas sim em 3. E o mais importante, este estado de 3 valores não pode ser recriado por nenhuma combinação de estados binários. Este quadro mostra o salto gigantesco que isto representa. Se mudarmos a base de 2 valores para 3, o poder descritivo cresce de forma explosiva. 10 bits podem descrever cerca de 1000 estados diferentes, mas 10 Q-trits podem descrever quase 60.000. A analogia dos filtros de cor é perfeita aqui. Um filtro a preto e branco projeta a realidade numa base de 2 valores, preto e branco. Um filtro RGB usa uma base de 3, vermelho, verde e azul. A luz que está a passar por eles é a mesma, mas a descrição a preto e branco é uma projeção válida, sim, mas fundamentalmente incompleta. Perde-se informação essencial. E agora chegamos ao momento de juntar todas as peças. Esta ideia do operador de projeção tem uma consequência brutal. Permite-nos ir para além da busca incessante por uma verdade fundamental e, no processo, dissolve alguns dos debates mais antigos e ferozes da física. Se olharmos para a tabela, percebemos que estes 3 casos não são falhas da realidade. São o operador a fazer o seu trabalho e a sinalizar um problema. No grafeno, ele fez uma troca suave. No Jiuzhang, avisou-nos de um custo proibitivo e com o Q-trit mostrou-nos que a nossa descrição binária estava a deitar fora a informação crucial. O que nos leva de volta àquelas perguntas clássicas que todos já ouvimos. A realidade é, no seu nível mais fundamental, o quê? Discreta, como pixels, ou contínua, como uma linha? É partícula ou é onda? É quântica ou é clássica? E a proposta que emerge desta linha de pensamento é que a própria pergunta está mal formulada. A resposta não é isto ou é aquilo. A resposta é que o que observamos depende sempre do operador de projeção que estamos a usar e da escala que estamos a observar. É sempre uma projeção, uma descrição, nunca a coisa em si, uma verdade fundamental. E terminamos com este pensamento final, bastante provocador, que vem da fonte original. A ideia de que, talvez, não exista um fundo na realidade, uma camada final de tijolos. Talvez as descrições se aninhem umas dentro das outras, para sempre, como bonecas russas, sem que nunca se chegue à última e derradeira decomposição. Uma ideia, sem dúvida, para ficarmos a refletir.